Essa pauta é importantíssima. Quem nunca teve uma dor nas costas? Claro que as dores crônicas são ainda mais sérias e a gente vai falar a respeito disso. Mas qualquer dor nas costas pode ser inconveniente, pode ser incômoda e diminui qualidade de vida. Porque o dia que você está com a dor nas costas, você vai falar, hoje eu não vou treinar. Hoje eu não vou não sei o quê. E aí o problema vai ficando cada vez pior. A gente convidou o ortopedista mais uma vez, Dr. Thiago Coutinho. Bem-vindo. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. Eu imagino que no consultório a queixa de dor nas costas é algo constante, algo que movimente já aí um grande número de pacientes, né? Sim, sem dúvida. E a minha especialidade ou subespecialidade dentro da ortopedia é a cirurgia de coluna. Então... Estamos falando com a pessoa certa. Que, claro, quando te procuram, normalmente, esse é o foco. Exatamente. Vamos começar com os mitos e verdades. Daqui a pouquinho, mandem perguntinhas que a gente vai colocando aí junto com as nossas perguntas no @VocêBonitaTV, tá? Se quiser contar algum caso pessoal, de algo que você teve, até cirúrgico, a gente comenta. Lembrando que o doutor não é médico, enfim, não tem o pessoal de casa como paciente e aquele olhar de uma consulta e etc. Mas algumas coisas a gente consegue ajudar, né? Inclusive com orientações, né? Com certeza. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Vamos ver. Mito ou verdade? Colchões mais duros são os melhores. Aquela história, nossa, que colchão mole, é por isso que eu tô com problema nas costas. Carol, na verdade, isso é um grande mito, né? É mito? É mito. Na eu verdade, assim... Verdade. Isso é uma pergunta bem frequente, assim, do consultório. Qual tipo de colchão que é o apropriado para mim? A verdade, a minha posição é a seguinte, não pode nem ser tão duro, nem ser tão mole. Tá. Existem hoje diversos tipos, uma tecnologia muito avançada, sinceramente eu não sei o que cada um faz, mas assim, no básico, no geral, não pode nem ser tão duro, nem ser tão mole. Tá. Porque se for muito duro, você também não tem um relaxamento da tua musculatura necessário durante a noite. E se for muito mole, você fica de qualquer jeito, é muito gostoso, fica de qualquer jeito. Então, a ideia é de qualquer jeito. Então, assim, que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso e um bom vendedor de colchão que entenda as coisas. E que tenha tecnologia, é verdade, importante dizer isso. Tá vendo como é importante se ligar nas tecnologias? Só que aí tem algo que colocam que a gente chama, como é que chama aquele negócio que parece caixinha de ovo? Que... É tipo uma sabe, espuma, é tipo uma espuminha que fica aparecendo ali. Aquilo é legal? Então, não dá para te falar que é legal ou não, porque assim, as pessoas elas são diferentes, né? Aí que tá, a minha coluna não é igual à sua. Todo mundo, a gente tem músculos que são diferentes, aquela questão de, eu tenho muita lordose. Na verdade, isso é outro mito, né? Mito. Eu nem coloquei, a gente nem falou desses mitos, mas é um outro mito, porque assim, a sua lordose ou as curvaturas da coluna, elas são proporcionais a você. Então, assim, você tem a sua curvatura normal, eu tenho a minha. A carioca tem a dela, né? Então, assim, isso é uma coisa que muda muito. Então, existe uma avaliação de pessoa para pessoa, não existe um geral. Então, por isso que eu prefiro ficar nessa regra geral em relação ainda ao colchão. Nem tão duro, nem tão mole. Em relação a essas espumas, eu acho que é uma coisa que varia muito de problema e queixa de cada um. Que às vezes pode ter alguém que precise, que tenha orientação, mas que precisa conversar com o médico. Vamos para a próxima perguntinha. Mito ou verdade? Na tela, olha lá. Mito ou verdade? A dor nas costas piora com a idade. Na verdade, assim, isso é um mito. É mito também? Também. Olha. A verdade é assim, você pode ter dor nas costas, você é muito jovem, depende da sua demanda, né? Tá. A grande maioria dos problemas de coluna, eles são os problemas degenerativos. E claro, a degeneração, ela vai aumentando conforme a idade. Tá. Mas... pode ter um jovem de 18 anos que fez atividade física de impacto a vida inteira, desgastou, e ele tem uma herança genética já que faz, então ele pode ter uma coluna já mais degenerada e isso pode dar dor nele. Tá. E também tem que lembrar que esse não é também o principal fator de dor nas costas. Existe dor nas costas por algum distúrbio muscular, alguma alteração ligamentar, que você pode ter feito algum esforço maior ou não, ou deitado num colchão talvez muito mole, pode dar dor nas costas. Então existem várias outras coisas que devem ser avaliadas antes da gente falar assim, não, é só a idade. Não, a idade é um dos fatores que pode, então eu acredito os jovens que também podem ter. Então para mim isso é um mito, né? Agora eu tenho uma pergunta. Quando a gente está falando aí
das possibilidades dessas dores nas costas, dá para dizer hoje o que é mais comum? Você acredita que, por exemplo, como a gente vive aí num estresse muito grande, que isso acaba complicando muito as coisas? Então, sem dúvida nenhuma, o fator psicossocial, ele influi muito, né? Na verdade, vocês trouxeram um tema para cá e me trouxeram, até agradeço. Para vocês terem uma ideia, é a segunda maior causa de visita ao médico em toda a humanidade, entendeu? Todo mundo vai lá, tem uma queixa. Uhum. A segunda que mais visita, a primeira são doenças cardiovasculares, hipertensão, essas coisas, mas a segunda é dor nas costas. Nossa. Então, assim, muita gente tem isso. E hoje, a nossa demanda em relação ao estresse, ao psicossocial, a gente tem visto uma relação muito grande em relação a isso. Um nervosismo, uma ansiedade, e isso contribui para aumentar a dor. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mais perguntinha do público, daqui a pouquinho. Mandem, né? Eu quero ouvir a de vocês. @VocêBonitaTV. Vamos lá. Mais mito ou verdade? Dormir de barriga para baixo pode dar dor nas costas. Será? Mito ou verdade? Então, na verdade, isso é uma verdade em parte, né? Olha, mas é verdade? Eu jurava que não tinha. Pensei que tivesse problema pro pescoço, sei lá, mas para as costas não. Então, na verdade, depende muito. Se você tiver já algum problema na coluna e esse problema ele for exacerbado através de uma hiperextensão, né? Vamos fazer assim que é melhor, né? Para eles verem bem. Uma hiperextensão do tronco, do tipo assim, a gente tem aqui um modelo, né? De coluna. Uhum. Se você faz uma hiperextensão, você está forçando mais as porções posteriores da coluna, né? A gente tem diversas separações anatômicas, é um negócio bem complexo. Mas na parte posterior da coluna, a gente tem o que a gente chama de articulação facetária. Por exemplo, se você tiver uma degeneração ou uma artrose dessa articulação facetária e você for e ela que é uma das causas da sua dor, se você dormir de barriga para baixo, você está sempre forçando uma hiperextensão do tronco. Tá. Então você está piorando o seu problema e aí sim vai dar mais dor. Agora, entendeu? Se a pessoa não tiver um problema, ele pode iniciar todas as noites ela dormir de barriga para baixo. Pode, mas não é o mais recomendado. O mais recomendado, a posição mais anatômica e fisiológica é dormir ou de lado, você escolhe um do lado, e aí você até coloca um travesseiro no meio da perna, com a perna dobrada, né, para relaxar essa musculatura, ou de barriga para cima, né. Pergunta, eu sei que a tua produtora ela é japonesa, né? Pergunta se tem algum japonês que dorme de barriga para baixo. Não dorme, né, Fu? Com certeza não. Os orientais são muito bons. Exatamente, eles são com a postura, eles são... É verdade, são perfeitos. Exatamente. Olha então, só que interessante, tá aí. O barriga para cima ou o lado é o mais recomendado. Ela disse. E tem a Lari também. Cadê, menina Lari? Não dorme, né? Não, olha, que engraçado isso é cultural, inclusive, como eles são, como fazem tudo de fato correto. O oriental, como você falou, eles são muito regrados, né? Então isso é uma coisa que eles já aprendem desde cedo. Desde cedo. Exatamente. Parabéns, hein? Podemos lembrar disso para ensinar também para os filhos, mesmo não sendo aí orientais, a gente tem que levar o que é bom, né? Muito bom. Daqui a pouquinho, @VocêBonitaTV, próxima perguntinha na tela. Mito ou verdade? Olha lá. Foi. Carregar bolsa muito pesada pode dar dor nas costas. A dessa foto aí não parece muito pesada, não, né? Ela tá numa pose bem bonita, tá né? parecendo que tá tudo bem com ela, mas a verdade é que sim, pode dar dor nas costas, é verdade. Tá? A gente pensa muito, e na verdade a ortopedia, a gente traz um conceito ortopédico, né? Pensando muito em biomecânica da coluna, né? Quando você tem um excesso de peso pendendo para um lado ou para o outro, você não está no seu equilíbrio natural. Então você acaba forçando estruturas mais desse lado, por exemplo, onde está a bolsa, né? E aí você acaba prejudicando e podendo dar dor nas costas. Isso pode ser hoje considerado um dos maiores problemas até para as crianças, um início de dor nas costas? Existe um estudo bem interessante, uma linha bem interessante dentro da cirurgia da coluna, né? Da especialidade coluna, que é essa questão do adolescente, criança e adolescente, né? Então tem várias orientações específicas e sim, você não pode carregar uma mochila muito pesada, senão vamos pensar na criança que está com a mochila não é nem de um lado para o outro, ela está com uma mochila pesada nas costas e a tendência é ela fazer assim, então está mudando o centro de gravidade e isso pode dar dor. Tá aí, gente, então vamos tomar cuidado. Tem perguntinha pra gente deixar, Fu, do público? Na tela, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Naná, obrigada.
Musculação ajuda ou piora a dor nas costas? Até porque a gente comentou que essa fase jovem aí, né? Pessoas que estão aí numa idade até de vida jovem, pergunta da André, ela pergunta, não é ainda essa, né? Da musculação. Ela perguntou se a musculação é bacana. Então a gente sabe, tem muita gente querendo começar atividade física, começa uma atividade física, que pode ser a musculação, se machuca ou faz alguma coisa errada, ou tem aí uma dor nas costas, e se sabota e para de fazer. Então a gente tem dois lados. A musculação pode ajudar ou ela pode ser também algo complicador se essa pessoa quer continuar uma atividade física? Você já respondeu a pergunta, na verdade. As duas coisas. Ela pode ser tão boa, tanto boa quanto ruim. Se ela for mal feita, ela pode piorar muito algum problema, e a gente vê isso com frequência, né? A gente sabe que nas academias o foco principal não é a proteção, tá? Isso é um alerta que a gente precisa ir para uma academia para a gente se proteger. Tá. O resto, o resultado estético, o resultado... Isso é consequência. Exatamente. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Se você fizer uma musculação com esse foco, sim, é ótimo, é muito bom para a sua coluna. Tá? Isso está dentro de um dos nossos mitos ali da atividade física que vai vir aí. Que vai entrar. Só que aí a minha dúvida é a seguinte, então a pessoa está fazendo a musculação de forma correta, porque o benefício da musculação é uma proteção da coluna. Sem dúvida nenhuma. Deixar a parte muscular fortalecida para proteger a coluna. O que acontece é assim, a gente tem uma cinta muscular em volta da coluna, que ela é muito forte, se bem treinada. E se você tem uma cinta que protege a sua coluna, você imagina que se a gente tiver uma carga aqui em cima, aquela nossa primeira pergunta do sobrepeso e tal, você vê que se você tiver uma cinta que te ajuda, você vai estar forçando menos a sua coluna. Tá. Entendeu? Então, sim, se você tiver músculos bons, você vai ter menos problemas na coluna. Menos problemas articulares gerais, entendeu? A realidade é essa. O músculo protege as articulações e ossos. Tá aí. Depois, se tiver perguntinha, gente, hérnia de disco, aquelas clássicas que sempre tem, né? O famoso bico de papagaio, né? É clássica. Você coloca para ele responder. @VocêBonitaTV manda, é clássica. Toda vez que a gente tá falando de coluna, sempre tem uma história. Conta a sua história que a gente quer saber. Vamos pro próximo Mito ou Verdade na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Telefone celular, o tablet, eles podem, então, aumentar aí outra dor, que seria essa, dor torcicolo, que também é um negócio inconveniente pra caramba. Sem dúvida nenhuma. Verdade. A gente tem hoje aumentou muito, né? Alguns anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, era muito grande a disparidade entre dor na lombar e dor na cervical. Hoje em dia está quase empatado e eu vou te dizer que a cervical já está aumentando. Por quê? A gente consegue resolver tudo nesse aparelhinho aí e nós ficamos numa posição onde a gente joga o pescoço para frente. Então a gente está numa eterna flexão do pescoço. E o que essa flexão dá? A gente tem alguns músculos aqui importantes, dentre eles o trapézio, que ele sai daqui e vem parar aqui, e você está forçando ele constantemente. Vai chegar uma hora que ele fadiga e começa a doer. E com essa posição também de flexão, vem a história da biomecânica. Você não está na sua posição correta, então você está forçando mais os discos intervertebrais, que são os amortecedores da coluna, né? E você acaba forçando ligamentos e as articulações na parte posterior também. Então esta brincadeira acaba aumentando a dor na cervical e nas costas. Isso. O ideal é aqui, ó. É aqui. E a criançada? Tinha alguma delas aqui que eu vi, olha como ela tá vendo o celular bem ali. O da Carol. Tá Carol tá certinha. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui na frente. Carolzinha, assim. você tá fazendo direitinho. É aqui mesmo que vê o celular, Exatamente. tá certinho. Que ela tá pegando o WhatsApp, básico. Isso. Aliás, então, mas é que tá, você imagina, a cada momento, manda um WhatsApp por minuto. Então, todo momento você faz assim. Eu digo que é a doença do homem moderno, não tem jeito. A gente consegue resolver tudo pelo celular, Levante tablet. a cabeça. É isso. É um tem jeito. que tomar cuidado, é isso. A gente fica preocupado com as crianças também, né? É isso aí. Porque criançada, enfim, em determinado momento, eu já comentei isso aqui numa outra pauta, hoje é matéria em algumas escolas, essa parte de ter o tablet e aprender, né, introduzir isso também. Não adianta a gente achar que o negócio não existe, as crianças com certeza. não Minha terem... filha tem 2,5, ela pega o celular e já faz tudo. Eles nasceram lá no touch. Então, assim... esse lance, eu acho que esse cuidado com as crianças é muito importante. João tá ali, filho, pra cima, tem que ficar de olho o tempo todo, né? O tempo todo, ou ficar apoiando, deixar apoiadinho, é o jeito. Vamos ver perguntinha então? Vamos ver. Quem escreveu pra gente na tela?
Um beijo, Tati, obrigada. Tenho 2 hérnias de disco, falei? Aí, lombar. Às vezes tenho crises de dor. Quando engravidar, precisarei fazer algum tratamento especial? Beijo, Tati, que pergunta bacana. Todo mundo na gravidez, né? Então, na verdade a gravidez é um dos outros pontos, eu até não coloquei nos nossos mitos lá, mas é bem interessante isso, porque na gravidez vem de novo a história da biomecânica, né? A gente tem uma mudança da biomecânica, você acaba vindo um pouco mais para trás e isso também pode te dar dor. O que acontece assim, o tratamento especial, ele não pode começar durante a gravidez ou no meio para o final da gravidez. Ele tem que começar, ou você já faz esse exercício antes, ou você começa logo no início e assim, tem que ser alguma coisa leve, tem que ser bem orientada, leve, tá? Para te proteger mesmo. O que a gente precisa para proteção? O músculo bom. Então, a verdade é que assim, não vou falar para a grávida aí fazer musculação, pegar peso, mas ela precisa ativar esses músculos para que ela tenha uma gravidez tranquila. A minha esposa mesmo, ela tinha dor nas costas, e ela fazia atividade física. Assim que ela descobriu que estava grávida, você precisa fazer isso, pilates ou hidroginástica. Ela fez os dois, não teve nada durante a gravidez. Não teve dor. Exatamente. Não, e porque a gente muda realmente, né? O corpo vai para frente, o peso no final da gravidez mais ainda. Só que tem um detalhe. Ela comentou que ela tem as crises de dor e certamente ela já deve ter uma medicação, uma orientação de quando utilizar a medicação. Quando tá grávida, muda tudo isso também. Muda tudo isso. Alguma dica, assim, de alguma coisa caseira que é possível fazer que pode ser legal? A verdade, assim, é que a dor ela é muito inespecífica, né? Quando ela vem, ela pode ser de vários locais na coluna. Então, o ideal é mesmo ela ter uma avaliação, entendeu? Ela tem que ter uma avaliação. É difícil falar, porque às vezes é alguma coisa importante ou não. O que a gente se preocupa muito é com a questão neurológica, porque a gente consegue ver aqui que a coluna, ela protege os nossos nervos. E se você tiver alguma fraqueza, alguma coisa aí, é para ficar um pouquinho mais preocupado. Aí tem que ficar atento. Exatamente. De qualquer forma, colocar assim, aquela bolsinha quente, essas coisas. Assim, a grande maioria melhora, porque a grande maioria melhora porque você tem uma contratura muscular e o músculo precisa de calor para relaxar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, se você bateu ou você teve algum trauma, alguma coisa, a água morna vai ser pior, vai ser melhor o gelo. Então, por isso que é interessante você avaliar antes, né? Tá aí, tem que procurar ajuda. Vamos então para mais um mito ou verdade, isso é legal. Na tela. Mito ou verdade? Cirurgia é sempre a primeira opção para quem sofre de dor nas costas e não se fala mais nisso, você como especialista no assunto. Mito ou verdade? Então, na verdade, isso é um mito. Isso é um mito. Tá? Eu sou cirurgião, seria mais fácil para mim chegar aqui e falar, não, é cirúrgico, tudo e tal, porque eu adoro operar, mas na verdade não é um mito. A grande maioria, vamos falar em torno de 97, 98%, das dores nas costas, elas são de tratamento conservador, readequação nos hábitos de vida, tá? E esses 2%, eles acabam indo para alguma cirurgia, mas nunca é a primeira opção. A não ser que tenha aquele déficit neurológico que eu te falei, mas nunca é a primeira opção. A gente sempre deve tentar alguma coisa antes. Então, por isso que a avaliação, tal, eu trabalho num local onde a gente tem uma equipe multidisciplinar e que consegue olhar o paciente como um todo, e aí a gente consegue ter bons resultados. E aí, quando o paciente vai para a cirurgia, aí o resultado é bom porque a cirurgia é focada naquele problema que realmente não melhorou. Então, tá bom, vamos para a cirurgia. Você acredita, assim, é algo que você gosta às vezes? Claro, isso é uma opinião pessoal, às vezes de médico, porque, por exemplo, a acupuntura, algumas práticas complementares, você acha que podem ser bem-vindas? A gente separa tudo, né, Carol? É interessante você falar isso e eu gostaria de deixar claro assim, ó. A gente tem 98% que não é cirúrgico. Tá? E o que é não cirúrgico? É tudo que é tratamento conservador. Tá. Dentro disso, a gente tem fisioterapia, acupuntura, tem osteopatia, a gente tem quiropraxia hoje, mas assim, cada remédios, né, medicamentos, mas cada um desses, ele tem que ser bem orientado e bem feito para o seu problema específico, entendeu? Então, assim, a acupuntura pode ajudar? Muito, mas numa crise álgica. Mas será que ela vai resolver o meu problema de base? Talvez não. Então, assim, você precisa... O que eu falo sempre é assim, a gente precisa chegar num caminho que é fortalecer a sua musculatura para ter uma postura boa. Mas se você... para a gente chegar a conseguir fazer isso, a gente pode lançar a mão de alguns meios.
dentre eles a acupuntura. E hoje tem tanta coisa, o mais importante é que você converse, que você procure essa orientação médica. Não adianta a gente já ter o remedinho ali na gaveta, toda hora que dói, você toma um remédio, uma hora ele não vai mais fazer efeito, né? E esse não pode ser o recurso, porque daí não há o tratamento exato, correto para aquele problema. Ele só vai amenizar sua dor naquele instante. Então, eu acho que é sempre válida e todas as informações que a gente passa aqui, mas você não pode trocar, claro, por uma consulta, tá? Converse sempre com o seu médico. Vou agradecer aqui com a gente hoje o ortopedista, Dr. Tiago Coutinho. Vou deixar um telefone de contato para quem quiser saber mais informações. É lá do Instituto Vita, 3123-8482, 3123-8482. E você tem o seu site, que é doutor abreviado, Tiago com TH Coutinho.com.br também para mais informações. Obrigada. Arrasou como sempre. Obrigado, e como eu sempre disse, um prazer estar aqui minha equipe está encantada com a sua simpatia, doutor Tiago. Muito obrigado. Beijo para suas meninas. Porque a gente se conhece há muito tempo. Beijo para suas meninas. Mamãe, que eu adoro, sua irmã, sua esposa, sua filha. Obrigado. Muitas mulheres. Um abraço pro meu amigo. Beijo, querido. Até a próxima.